Salve, salve, galera! Hoje, bora falar sobre ansiedade, sobre como a cannabis me ajudou na minha ansiedade. Galera, eu tinha ansiedade social, tinha maior dificuldade de fazer apresentação, sempre tive, desde o colégio inteiro, cara, dificuldade para fazer uma apresentação. Na faculdade também já tive crise de ansiedade lá na faculdade, foi muito triste. E hoje, tô aí, dando aulas online, fazendo live com 300 pessoas ao vivo, já fazendo apresentação lá na faculdade muito mais tranquilo. Eu queria falar aqui um pouco sobre o que me ajudou nisso, a superar essas ansiedades, e também sobre como a cannabis ela ajuda nessa questão e como ela também em alguns pontos pode te atrapalhar, cara. Sim, a cannabis ela também pode te atrapalhar, galera. Tema polêmico. Então, eu sei que muitos de vocês querem sempre, pelo menos durante muito tempo, enxergar a cannabis como, caraca, aquilo que cura tudo, algo que é muito bom, que não tem como dar ruim, que ajuda geral, cara, mas usada da forma errada, sem contexto, às vezes a genética incorreta, às vezes a potência, cara, tudo isso importa para você ter o efeito correto ali, né? Eu já fiz o uso de forma errada e também sinto que hoje estou fazendo de cada vez de forma mais acertada possível. Então, vai ser um vídeo um pouco mais pessoal, vou falar muito da minha opinião, do meu uso, vou falar de algumas pesquisas também, óbvio, é claro, como sempre. Mas, galera, o sistema endocannabinoide é algo muito individual. Cada um tem umas pequenas diferenças ali, então às vezes o que tira a minha ansiedade vai ser o que te dá ansiedade. Isso também é possível. Isso é muito comum, principalmente com pessoas que têm ansiedade, tipo, ansiedade social. O CBD tira a ansiedade. Já para outros que não têm essa ansiedade assim, às vezes o CBD dá mais ansiedade, porque te deixa mais ligado. Enfim, são casos e casos. Já deixa o like aí, se você gosta desse tipo de vídeo, dos Cado Vlogs, Cult Vlogs ou Cado Cars. Já deixa o like aí, se inscreve no canal. E agora bora pro papo. Galera, vou contar um pouco de história aí, da minha história aí também antes. Pra quem não sabe, galera, eu sempre tive ansiedade e sempre tive problemas, assim, de fazer apresentações públicas. Isso sempre foi a coisa que eu mais odiei no colégio. Então, eu sempre tive ansiedade de fazer apresentação, de falar com os outros, sempre foi um problema pra mim, cara. Tanto que quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu comecei a usar sertralina. De fato, eu senti que me ajudou ali um pouco. Mas, cara, não era um remédio que eu quis ficar usando, né? Eu usei por um tempinho, cara, uns 3, 4 meses. E eu senti que eu fiquei muito sem emoção nenhuma. Beleza, não tinha mais ansiedade ali e tal. Tava bem reduzida, né, pelo menos. Mas, cara, também não me sentia feliz. As coisas que eu gostava já não me alegravam mais. E é um efeito bem comum, né? Eu acho que é o próprio funcionamento da sertralina, é assim mesmo. Entrei na faculdade, cara, continuava assim, com bastante ansiedade, mas sempre fui um cara que conseguiu performar. Tipo, eu sempre fui aquele cara que, sob pressão, cara, eu sei que o bagulho vai clicar lá, mano, e eu vou conseguir fazer, o bagulho vai acontecer. Eu sei que a minha personalidade é meio assim. Então, eu sempre fiquei com muita ansiedade, mas na hora ali eu conseguia. Aí, show. Só que, cara, eu comecei a ter muito mais crise de ansiedade e também, umas crises mais nervosas num estágio ali um pouquinho mais avançado na faculdade. Nem era tão avançado assim, era assim, terceiro, no quarto período. Eu já fazia o uso da cannabis de maneira recreativa, não conhecia nada do uso medicinal dela, já tinha lido uma coisa ou outra que ajuda e tal, mas, cara, só tinha acesso aos ilícitos, né, prensado, colômbia, esse tipo de coisa, e nunca usei no intuito de, no intuito de melhorar, sempre foi no intuito mais de me divertir. Pra mim, até então, era isso. E aí, beleza. Cara, comecei, eu fiquei com um buraco na cabeça aqui, mano, sem nascer cabelo. Numa época eu tava procurando estágio, tava com várias crises, várias provas, tava cursando engenharia química aqui na Federal e, cara, era um curso muito difícil, mano. Acho que foi o curso... Beleza, eu só fiz 2 cursos na faculdade, que foi engenharia química e engenharia de produção. Quando eu passei pra produção, mano, caraca, me senti o Rock Lee. Porque, querendo ou não, é um tema, na minha opinião, um pouco mais fácil, né, do que a engenharia química, um tema muito complexo e que exigia muito, várias sessões, várias listas de exercício. Cara, professores, o bagulho era doido, cara.
Então eu tinha essas crises de ansiedade lá na faculdade, nesse curso, que eu estava cursando um curso que eu não gostava, mas também não queria sair. Foi mais ou menos uma época que eu comecei a buscar outras formas para tratar essa minha ansiedade, para tratar as minhas crises de ansiedade também. E aí, galera, foi pesquisando mais sobre a cannabis medicinal nessa época. Aí que eu descobri, caraca, CBD, tem esse outro uso da cannabis, queria testar também. Só que aí não tem como a gente testar sem ir no médico, né? Não tem como. Então fui no médico, só de ir no médico já foi uma parada que me deu uma ansiedade. E aí eu comecei a tomar os óleozinhos de CBD. Fui no médico, o médico me explicou lá, falou que eu tinha ansiedade social, outro tipo de ansiedade. Eu já tinha tido esse quadro, né, pelo um outro médico, quando eu era adolescente. E beleza, ela me passou os óleos para testar. E caraca, mano, beleza. Tive que pedir ajuda financeira da minha mãe, porque era muito caro. E na época eu fazia só não era um estágio, mas cara, eu trabalhava de pesquisa científica lá na faculdade, no laboratório de química analítica, e ganhava R$400 por mês. E o remédio custava algo em torno de 1.200, com frete, alguma coisa assim, o óleo, né? Era um óleo muito bom, era um óleo concentrado, vinha um bom volume, 60 ml. Galera, foi aí que eu notei, caraca, o bagulho realmente ajuda muito na ansiedade e eu não me senti com um efeito, sabe? Não me senti, sabe, high, não me senti, sei lá, chapado. Eu me senti produtivo e parecia que eu conseguia combater melhor meus pensamentos. Eu sempre falo isso pra galera, é até meio difícil de explicar quando as pessoas falam, como você se sente quando toma um CBD? Parece que eu me sinto melhor, parece que eu me sinto, sei lá, os pensamentos negativos, parece que eu consigo contrariá-los, parece que eu consigo responder esses pensamentos negativos, não dar tanta importância para ele, quebrar padrões de pensamentos viciosos. Às vezes você fica naquela ansiedade, será que vai dar errado a apresentação? Será que vai dar tudo errado? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Não vou conseguir? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E com o CBD, parece que eu falo, cara, é só uma apresentação, eu já estudei essa parada, isso é tranquilo, lá na hora vai ser de boa. Então eu sinto que a cannabis me ajudou muito com isso. Posteriormente me ajudou em várias outras coisas da minha vida, porque eu notei que quando eu entrei nesse mundo, galera, rapidamente eu já fui pro cultivo, porque é impossível você ficar comprando óleo, e parece que uma vez depois que você já descobre que você pode, não pode, né, mas que você consegue plantar na sua casa, hoje em dia já é crime, já não é crime até 6 plantas, né? Cara, quando eu descobri que era possível plantar na minha casa, caraca, eu só conseguia pensar nisso depois. E depois que eu comecei a cultivar, depois que eu comecei a mandar bem no cultivo, que eu falei, cara, eu acho que eu quero trabalhar com isso, vi um nicho, vi uma oportunidade de empreender também. E isso mudou muitas coisas na minha vida, cara, Então, eu saí de uma pessoa que eu era ansiosa, que eu não sabia direito o que eu gostava, o que eu não gostava, o que eu queria fazer. Cara, eu senti que na faculdade eu estava testando várias áreas, né? Testei a área de pesquisa, testei de lecionar, tentei a monitoria ali, organizei evento, fiz de tudo o que dava para fazer para tentar ver qual era o caminho que eu mais gostava. Na engenharia química, acabou que eu não gostava de nada, cara. Não gostava do curso. E eu fui cursar ele, eu só saí lá no 7º período. Eu fiquei um tempão meio que infeliz, pensando em mudar. E o que mudou muito pra mim foi a CUT. Quando eu montei a CUT, que eu senti que eu tinha um propósito ali, cara. Senti que eu tinha algo importante, algo pelo qual lutar, algo que eu fui aprendendo mais, conhecendo mais sobre mim. E isso também clica na gente, né? Isso clica. Aí beleza. O que eu acho que ajudou muito a eu perder essa vergonha de público, a eu perder essa vergonha para apresentar, foi muito também repetir, fazer, criar essa autoconfiança, criar essa confiança que a gente consegue mesmo. Então isso foi algo que a faculdade me ensinou muito, conforme a gente vai fazendo, vai repetindo. E galera, todo período eram 6 matérias, provavelmente muitas delas tinham apresentação, algumas eram só prova, mas muitas tinham apresentação, então todo período a gente estava apresentando. No mestrado, então,
todas as matérias tinha apresentação. Pô, depois tem a apresentação do TCC, depois tem a apresentação do mestrado. E mais ou menos ali, no 7º período, eu mudei de curso. Fiz o edital, passei na engenharia de produção. Cara, pra mim, eu me sentia um fracassado ali, porque eu vi todos os meus amigos quase se formando, eu tava quase me formando também. Só tinha repetido até então uma matéria, pra quem é de engenharia, galera. Faculdade pública. Pô, repeti só uma, mano. E foi uma que eu literalmente abandonei nessas minhas crises de ansiedade aqui, nem fiz prova, então, cara, eu larguei mesmo. Não tava conseguindo, já tava com plano de mudar de curso. Cara, sabe quão difícil são essas matérias, principalmente no início, cara. Pô, cálculo 1, 2, 2A, 2B, 3A, 3B, mano. Bagulho deixa maluco, mano. Tava careca, com 23 anos, com um buraco na cabeça. Então eu sinto que na faculdade eu também fui perdendo muito esse medo. A cannabis também me ajudou, cara, a confiar mais em mim, a entender mais os processos, a combater esses pensamentos. E também me ajudou porque eu comecei a ensinar outras pessoas a cultivar, a ensinar as pessoas online, a lidar mais com pessoas, a sair mais de casa, a falar com mais pessoas. Galera, antes da Cult, eu não tinha nem rede social, mano. Eu tinha um Instagram ali com cerca de 50 seguidores, só com os amigos, nunca postava nada, não gostava de postar foto minha. E, galera, eu tive que fazer esse grande flip na minha vida pra conseguir trabalhar com o que eu amo, porque se você não aparece, mano, você não é ninguém. Se você não aparece, você não vende. Se você não ensina, você deixa de aprender, você deixa de se conectar, você deixa de ter oportunidades. Então eu sentia que a ansiedade também era muito esse medo de julgamento, medo de fracasso, medo de aparecer. E medo, galera, medo, ele sempre vai existir. Hoje, eu abro uma live, caraca, o coração já bate mais rápido, já fico com uma ansiedadezinha. E eu acho que vai ser assim, galera, até você morrer, galera. Até você morrer, você vai estar aprendendo coisa, você vai estar com certo medo, com certo receio de certos pontos. O lance é você não deixar esse medo ganhar de você. Eu acho que você perde quando o medo ganha de você e você deixa de fazer o que você queria fazer, o que você acha que você deveria fazer. Vocês não acham, galera? Pô, só lá na Cult, cara. Sei lá quantas centenas de vídeos a gente já postou. O primeiro vídeo que eu gravei, cara, tava com maior ansiedade. Suei pra caraca. Tava com maior vergonha. Mas enfim, gravei, postei. Cara, o vídeo teve 30 views. Um dos primeiros vídeos. Eu acho que até eu ocultei ele de tanta vergonha que eu tinha naquele vídeo. Mas foi um vídeo importante pra mim. Pra quê? Pra eu vencer o medo de fazer e de postar. Fazer e postar. Isso serve para apresentações também, cara. Você tem que apresentar, mano. Você vai ter que falar. Porque se você faz o seu trabalho, você não apresenta, ninguém sabe do seu trabalho, mano. Como você espera que as coisas aconteçam a seu favor? Como você espera que você vai vencer esse medo? Então, a coragem não é um bagulho que você, tô com coragem. É assim. Não, a coragem você obtém, mano. A coragem, ela tem que ser obtida através da prática, da repetição. Muitos perguntam, cara, foi uma das dicas do MrBeast que eu não entendi inicialmente, mas que depois, mano, o bagulho clicou pra mim e faz total sentido até hoje. Ele falou um bagulho assim, quer saber como você faz pra viralizar? Quer saber como fazer vídeo melhor? Primeiro de tudo, faça 100 vídeos. Mano, muitos não vão nem sair dessa etapa. E não vão fazer vídeos. E às vezes são as pessoas mais inteligentes que eu conheço. Mas, cara, se ninguém conhece, se o cara não mostra que ele sabe, se o cara não ensina também o que ele sabe, cara, ele não ganha essa autoridade, que é muito importante, não ganha experiência, não vence o medo, não vence as barreiras. E, cara, pra vocês terem ideia, quando a gente vai fazer caixinha de pergunta, galera, quantas eu respondo? Eu respondo 40, 50. Cadê eu respondo 50 no dia? Não, galera, eu respondo 50 em 2 horas. Então, às vezes, eu gravo esses vídeos curtos, muitos, em 2 horas. Live. Cadu, você prepara roteiro para live? Acho que só preparei na primeira live, na segunda live. Depois, mano, é tudo no flow. Abre ali, quem sabe faz ao vivo. Vou perdendo medo, vou aprendendo mais. Apresentação, cara, pratica várias vezes, fala sozinho. Faço várias vezes, mano, vou lá. Na hora fica a maior ansiedade, fico com o maior medo, mano. Parece que quando o bagulho dá play, chegou a minha hora, vou falar. E, mano, o bagulho... E quando você vê, acabou, mano.
E era uma grande questão, era um grande medo quando estava na sua mente, mas quando você traz para a realidade, você vê, cara, é tão comum fazer uma apresentação com uma matéria. Todo mundo faz, todos têm que fazer, todos têm que falar. Lá na faculdade, todos têm que falar. Abre a câmera, vai e faz. E quando não era online, era até mais... gerava até mais ansiedade. Agora tem várias, acabei de apresentar uma online, galera, tô em casa, tô no meu setup de live lá, mano. E eu fico pensando, eu não era nada dessa forma há muitos anos atrás. Cara, eu tinha crise quando eu tinha que fazer uma apresentação na escola, porque eu tinha vergonha de ser julgado, tinha vergonha do meu corpo, tinha vergonha de quem eu era, não sabia direito quem eu era, não tinha amigos, não tinha confiança, não tinha nada, sabe? Então eu sinto que a gente também tem que se autodesenvolver, confiar nas nossas skills, tipo, pô, cara, eu sei o que eu faço, eu sei do que eu tô falando, eu sei desse tema que eu tô falando, eu sei que, pô, quando eu tô falando de maconha lá dentro da faculdade, cara, provavelmente eu sou o mais experiente. Ah, é porque eu me acho? Não, cara, porque ninguém sabe nada do tema, então quem tem que saber o que fala, quem tem que saber sou eu, e eu tenho essa confiança de fazer o bagulho acontecer lá. O esporte também me ajudou muito, galera. O esporte me ajudou muito a ter mais confiança em mim, no meu corpo, nas minhas habilidades. Eu senti que eu melhorei muito essa autoconfiança conforme eu fui também, pô, cuidando mais do meu corpo, cuidando mais de mim, sabe? Perdendo alguns quilos. Eu tinha muita vergonha do meu peso, dessa parada de quem eu sou. Já tive várias noias nisso, sabe? De aparência. Eu tinha essa vergonha de aparecer no início, pô, que eu era mais acima do peso ainda, que eu já era meio carequinha. Mas, meu irmão, tudo que tu vai fazer na vida, tu vai ser criticado. Então, se você não faz, muito provavelmente você já tá sendo criticado ali por alguém que tu nem conhece. Então você tem que fazer, mano. Eu sinto que a cannabis me ajudou muito nisso, a ter essa confiança, tá ligado? A quebrar esses padrões e fazer, mano, sem medo. E se der errado, mano, a gente sabe que a gente também vai resolver as coisas erradas. Todos os problemas, todo mundo tem problema. E a gente não sempre resolve todos os problemas. E no fim, tá com outros problemas. E a vida é assim mesmo. E vai fazendo e cai e levanta. Por exemplo, galera, fui fazer minha primeira luta de Muay Thai, mano. Eu fiz porque eu queria virar lutador. Eu queria viver de luta. Sabe? Luta era a única coisa que eu sei fazer na vida e eu quero viver disso. Não, cara. Não para nenhuma dessas perguntas. Sabe? O que eu queria? Eu queria obter a coragem de lutar, de entrar lá no ringue, de ver que eu não ia travar, de ver que, sabe, que eu consigo performar lá também, que eu me inscrevi e fui, e sabe, não faltei, mano. E, cara, estar lá dentro, essa parada. Então, eu não tinha coragem de entrar no ringue, até de fato eu entrar lá no ringue e, caraca, botar a cara a tapa, botar a cara pra jogo, tomar soco no coco, dar uns socos também. Eu não tinha essa coragem. Eu fiz e agora eu tenho. E agora eu me sinto mais confiante também, mais confiante pra fazer outras coisas também. Então, fazer outras coisas na sua área da vida, mano, também vai te ajudar em questão de trabalho, em questão de tudo. Então, pô, cuidar mais do seu corpo, cuidar mais da sua alimentação, cuidar da sua mente, estudar, tudo isso vai criar essa confiança que você precisa, mano, pra fazer suas coisas. Tipo, não tenta também só enxergar, cannabis é um bagulho mágico e que vai resolver tudo pra mim e que eu vou tomar o CBD e agora é isso. Não, galera, ela ajuda muito. Pô, tanto que eu uso, eu falo, eu ensino, mas ela não é só ela, sacou? Você precisa ter todo o resto em conjunto, funcionando para ela ser uma potencializadora, tá ligado? Mas óbvio, para muitos é a medicina principal, a medicina primária, em termos de epilepsia, em termos de problemas, enjoo para câncer, várias doenças. A gente sabe que a cannabis é principal, mas ansiedade, bem-estar, todas as outras coisas importam bastante. A cannabis também me ajudou muito no sono, na regeneração, cara, que era um problema que eu sempre tive, de overthinking. E o overthinking, ele não te permite descansar. Eu tinha muito isso, não conseguia descansar, mano, não conseguia descansar, tipo, dá 6 horas, aí eu tava lá com a minha namorada e ela fala, amor, relaxa, vamos ver um filme, vamos se divertir e tal. Mas como o cérebro para de pensar? Isso é muito difícil, para de pensar em trabalho agora eu vou me divertir, cérebro. Pare de pensar, ainda mais quem é empreendedor, que não tem nada garantido, todo mês é um mês, mano, todo mês é uma guerra
E é isso, mano. É uma vida estressante. Mesmo a gente trabalhando o que a gente ama, é uma parada extremamente estressante você empreender no Brasil. É doido. Só quem empreende sabe. A cannabis, ela me ajuda a dar esse reset. Tipo, deu 6h30, vou acender um. Mano, depois disso, parece que... Não, agora eu tô em outro modo, agora é o modo relaxamento, agora eu tô de boa, agora é relax. Mas é isso também, você não pode confundir as coisas, evitar. Eu sei que isso não é pra todo mundo, vai ter gente que acorda de manhã, fuma um trabalhando. Isso não funciona muito bem pra mim. Eu já fiz, óbvio, quem nunca fez? Acordou de manhã, fumou. Mas galera, isso reduz a eficiência e às vezes me atrapalhava. Às vezes te deixa mais confuso ali ao longo do dia, para tarefas mais sensíveis, tipo fazer planilha, prestar atenção nos números, garantir que tá tudo certo, todos os números estão certos, todas as fórmulas ali estão certas. Cara, isso atrapalha. Para algumas tarefas mais criativas é até maneiro, tipo, brainstorm de ideia de vídeo, até vai. Escrever roteiro de vídeo, até vai. Mas também depende muito da tarefa, do dia, como é que você tá, qual que é o uso, o que você tá fumando. Galera, e cultivem CBD, cultivem outras genéticas, não fica só no THC. Muitos acham, o THC é como se fosse a cura. Eu não enxergo assim. O THC é muito bom, tem os seus usos, mas o CBD, mano, pro dia a dia, pro uso diurno, pelo menos pra mim que é ansioso social, maluco, overthinker, mano, é o CBD que salva a gente. É o CBD. E salva a gente sem atrapalhar muito a gente. Mas enfim, galera, eu acho que resumidamente era isso que eu queria falar. Acho que até me passei aqui. Por isso que eu também queria saber de vocês. Gostam desses vídeos mais longos? Eles agradam vocês? Como é que é? Queria saber a opinião. Enfim, é um vídeo mais pessoal, falando um pouco mais de mim, falando um pouco mais do meu uso. Acabei de chegar na faculdade aqui, galera. Chama. Então, espero que isso consiga ajudar outras pessoas também. E é isso, galera. Chama. Vamos cultivar. Cultivo é um hobby muito bom, ajudou muito na minha ansiedade, galera. Me ensinou muito sobre paciência, sobre ansiedade. Não tem como você querer adiantar coisas, não tem como você querer acelerar a planta. Ela tem o próprio timing dela. Então, cultivo também me ajudou muito de planejamento, pensar a longo prazo. É um hobby muito bom, me conectou com as plantas ali, cara. Com a minha criação. Eu sinto que me colocou num caminho muito bom. Então eu sou muito grato às plantas, sou muito grato a esse hobby, que me abriu muita coisa na mente. Sou muito grato a todas as pessoas que me ajudaram ao cultivo também, todas as pessoas que me ajudaram na minha jornada de faculdade, mano. Eu tive vários problemas de ansiedade e estresse na faculdade. Pessoas da minha turma, eu lembro muito do Alex, grande amigo meu, cara. A Larissa, minha mulher, futura esposa Thaís, cara. Eu nem teria coragem de trocar de curso se não fosse ela. Porque eu ficava com esse pensamento de me sentir atrasado, sabe? Mas atrasado com relação a quem? E por que se comparar, né, cara? Então essas comparações, cara, cada um tem o próprio tempo, cada um vai achar o hobby no momento certo, no momento que tem que achar, galera. Então, enfim, espero ter ajudado vocês pelo menos um pouquinho aí, um vídeo um pouco mais reflexivo, um pouco mais pessoal, falei várias paradas minhas. E tamo junto, galera. É isso. Ensinando e aprendendo todos os dias. Todo dia é isso, mano. Todo dia é dia de aprender alguma coisa e de ensinar outra coisa. Aprende uma coisa, ensina outra. Aprende uma coisa, ensina outra. A gente nunca vai saber tudo, galera. Nunca vai. Vai morrer aprendendo. Kaizen, melhoria contínua e eterna. Então chama. Bora estudar.